conhecia o pastor Massal? Levanta a mão. Uau, metade da igreja. Quem não conhecia, levanta a mão bem alto. Olha só, eu tenho uma profunda admiração e respeito por esse homem, pela sua história, por tudo que ele vem desenvolvendo no reino de Deus. Mas uma coisa me tornou apaixonado por ele, eu sempre falo para minha esposa, que é a fome que ele tem de Deus. Por mais que sejamos falhos, nós não podemos de forma nenhuma parar. Nós não podemos desistir. Nós devemos continuar insistindo, buscando, crendo, declarando que nós seremos imparáveis, apesar de nós. Amém? Então, pastor, obrigado por atender mais uma vez esse convite. Nos perdoe se estamos faltando com alguma coisa. Ah, tá. Alô, alô. Rapidinho, pastor. As crianças vão ter salinha só hoje, não é isso? Até 8 anos. As crianças vão para a salinha, podem até 8 anos. Amanhã de manhã não tem. Tá, então aí só à noite. Então amanhã pela manhã dá um jeito. As mães fiquem lá atrás com os pequeninos. Se puder deixar com os avós, melhor, tá bom? Vamos lá. Amém. A gente vai até 6. Até 6. Porque tem uma pausa. Tá bom. 6:10, 6:15 não tem problema. Tá ok. Aí quando voltar, eu volto com uma palavra. Tá ok. Fecho ela aí por volta de manhã. É rápido. Continuo ela de manhã. E aí o senhor pega aí, fica à vontade até virar. Tá bom. Volta voltando, porque tem amanhã de manhã. Amanhã de manhã. À noite. Amém. Uma alegria voltar aqui para essa igreja, né? Que a gente vai fazendo amigos, revendo, né, pessoas, e realmente nós temos que ser insaciáveis. Essa palavra, sempre buscando, sempre aprendendo, sempre conhecendo coisas novas, coisas maiores de Deus para as nossas vidas, amém? E eu quero compartilhar com vocês algo que não é muito novo não, a questão de 6 meses atrás, Deus começou a trazer um entendimento, e é interessante como cada vez mais Deus vai trazendo coisas e coisas novas na minha vida. E eu quero falar sobre os fundamentos do Evangelho. Se eu perguntar para vocês o que é o Evangelho, muitos não têm clareza o que é o Evangelho. Mas basicamente a mensagem do Evangelho, pregada pelos apóstolos, pelos discípulos, é que Jesus Cristo, Ele veio em carne, Ele morreu na cruz e ressuscitou. E Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio nos salvar. Mas eu quero dar um entendimento dos valores, dos princípios que fazem parte do reino de Deus. Vamos ver esse texto, as bem-aventuranças, ok? E pá, não está indo, dá uma avançada aí, vê se travou aí. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai,
porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos fazer o seguinte, 3 minutinhos, quero de 2 em 2, vocês escolherem, cada pessoa vai escolher uma dessas bem-aventuranças que for mais interessante, e você vai compartilhar com a outra, dizendo, ó, essa bem-aventurança é a que mais mexe comigo por causa disso, disso e disso. Então, cada um compartilha com o outro uma bem-aventurança e por que essa bem-aventurança é importante para você. Que eu quero que vocês mergulhem no texto, tá? Então, rapidamente, procure aí conversar de 2 em 2 aí, pessoa que está do seu lado, se der 3, vai 3 aí também, ou sei lá. Vamos lá, rapidinho. Não é para ficar enrolando não, hein? Não é para ficar fazendo fofoca, contando experiências. É bem sucinto, bem objetivo. Vamos lá. Na minha época de escola, quem sentava aqui no fundo eram os bagunceiros, né? É isso aí, os que estão aqui no fundo são os bagunceiros, os que não querem se comprometer muito, ficam no fundinho, se escondendo. E os melhores alunos sentavam na frente, né? A unção, dizem que ela vai diminuindo, né? Chega no final, ela já caiu, a unção está lá na frente. Bom, vamos compartilhar aqui. Quem pode compartilhar uma bem-aventurança aqui? Por que é importante? Levanta a mão aqui, ó, daqui, vai. Desse lado aqui, uma pessoa fala, precisa ser algo. Pode falar. Fala aí você. Fala uma bem-aventurança. Por que é bom? Ser limpo de coração, porque verá a Deus. Como que é? Ser limpo de coração, porque verá a Deus. Muito bom. Desse lado aqui, quem quer falar uma? Oh, gostei, hein? A bênção chegou aqui. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E o que mexe? Porque ele teve misericórdia de mim. Amém. Muito bom. E agora desse lado aqui, ó, vamos ver esse pessoal aqui, vai, uma pessoa, não precisa ser, viu, é simples, hein, não precisa ser algo profundo. Quer falar? Fala aí. Não? Fala mulher. Pastor, a gente compartilhou e ficamos no mesmo versículo, que é bem-aventurados quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós. É difícil, né? Porque a gente quer, nosso coração grita, até se entristece, é difícil ficar feliz. Às vezes a gente se entristece, né? Mas é tudo sobre Ele. Muito bom. Desse lado aqui, vai esse... Estou vendo grupo de jovens aqui, né? Os jovens sentam desse lado, é panelinha, né? Estou vendo. Panelinha aí, os jovens. Precisa ficar de olho, viu, Manassés? Essa turma aqui, ó, do jovem, está tudo mexendo no celular durante o culto. Mandando WhatsApp. Sabia que eles ficam conversando, mandando WhatsApp entre eles no meio do culto? E às vezes ficam criticando o pregador ainda. Ih, rapaz, o cara falou um negócio, não tem nada a ver e tal. Quem quer falar alguma coisa? Fala agora ou cale-se para sempre, hein? Não, para sempre não, pelo menos até o final do... Fala aí você, vai. Eu diria que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A gente necessita ser misericordioso, e algo que não é da nossa natureza. Muito bom.
Muito bom. Aqui, desse lado aqui, vai, fala uma pessoa aqui, vamos ver. Você, pequenininho aqui. Quantos anos você tem? 14. Como é que você chama? Biel. Oi? Biel. 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 Pá, prazer, hein, Biel? 14 anos. Tá gostando dos seus 14 anos? Tá arrependido? Vou estar 15 esse ano ainda. Vou estar 15 ainda. Mas tá bom? Tá. Tá bom, né? Se 14 anos o cara já tá achando ruim, tá mal, né? Fala uma coisa aí, vamos ver o que um cara de 14 anos vai falar, hein? Tchan, 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 tchan. Sabe como é que fala suspense em chinês? Tchan, 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 tchan. Eu acho que é o primeiro versículo ali. Qual? Humilde de espírito. Oh, por quê? Porque também diz na Bíblia, né, que Deus, ele dá graças aos humildes e resiste aos orgulhosos. Aí, E você é humilde ou você é orgulhoso? eu espero ser humilde, né? Ai, 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 ai. Ó, eu vou te ensinar uma coisa, que eu tenho um estudo sobre humildade, viu? Você vai lutar com seu orgulho a vida toda, viu? Você vai lutar com orgulho. Até hoje eu estou lutando com meu orgulho. E desse lado aqui, estou vendo só gente experiente, hein? Tá assim, ó. Eu acho que está meio penso essa igreja. De um lado está pesado, do outro lado está. Mas a igreja tem que ter os jovens, os velhos, né? Isso que é a beleza de uma igreja, né? Quem quer falar alguma coisa aqui? Pode falar, um negócio simples. Fala aí, vai, nosso profeta de barba aqui. Rapaz, eu e minha esposa, aquele bem-aventurados os mansos, que eles herdarão a terra. Hoje, nesse momento que nós estamos passando das tribulações, ser manso é a maior virtude que eu acho, para a gente não poder pecar nas palavras e nas ações. Então temos que ser mansos. Amém. Amém. Que bom, né? Deixa eu falar algumas coisas aqui. Primeiro, perguntar o seguinte: qual é o tema principal desse texto? Qual é o tema? Bem-aventurança? Tá na cara, né? Eu estava fazendo um curso para viciados. Dizem que os caras têm um teste que ele faz no olho e que ele consegue descobrir se o cara tomou droga ou não pelo olho. Aí eu falei assim, muito complicado esse teste aí. Nós temos um método japonês que é fácil. Chama tá na cara. Olha na cara do peão que você já sabe se o cara tomou droga ou não. Chama tá na cara. Bom, o tema é bem-aventurança. Mas o que significa bem-aventurança? Aí que está o porém. Sabia que bem-aventurado significa o bem é o mais feliz, aventurado, a ideia é feliz. Então, qual é o tema desse texto? O tema é felicidade. Então, olha só que interessante. Aqui é um dos primeiros sermões que Jesus está dando. Ele está iniciando o seu ministério. E Mateus capítulo 5, 6 e 7 é o sermão da montanha. E o que nós vamos estudar hoje, que é muito importante, é que aqui nessas bem-aventuranças, Jesus está resumindo o que é o Evangelho. Jesus está resumindo os princípios e os valores desse Evangelho.
E tudo que ele vai falar aqui, vamos entender assim. Jesus, ele resumiu nas bem-aventuranças o que ele vai ensinar nos outros capítulos, nos outros versículos. Então, essa introdução do sermão, porque ele está iniciando esse sermão, é um resumo de tudo que ele vai falar ali para frente. E por isso que para você entender essas bem-aventuranças, você tem que entender tudo que ele está dizendo depois. Entendeu? Então você ouve isso aqui, vai lendo o texto, vai entendendo, e o que ele vai dizendo lá para frente vai estar contido nesse resumo aqui. Agora, Jesus, ele está falando de felicidade. E a irmã falou o seguinte, ele fala, mais feliz aqueles que choram, que são injuriados, são perseguidos, que mentindo disserem todo mal contra ele. Irmãos, cá entre nós, isso é conceito de felicidade? Parece mais um conceito de infelicidade. Verdade ou não? Se você chegar a falar para qualquer pessoa que Jesus está ensinando, pregando sobre felicidade, o cara não vai acreditar. Porque ser perseguido, os caras falarem mal de você, cometerem injustiça, te perseguirem, isso é felicidade? Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: você veio, na verdade, na igreja, sabe por quê? Porque você quer ser feliz. De uma maneira direta ou indireta, tudo que você está fazendo hoje está relacionado com a ideia de ser feliz, não é? Você está buscando felicidade, você está buscando ser feliz. Então, eu quero que você entenda uma coisa: o conceito de felicidade do reino é totalmente diferente do conceito de felicidade do mundo. E hoje, para nossa surpresa, o conceito de felicidade dentro da igreja é exatamente igual ao conceito de felicidade do mundo. Alguma coisa está errada, alguma coisa não bate. E os próprios pastores por aí estão pregando uma felicidade baseada na felicidade do mundo, e isso atrai as pessoas, porque elas estão sedentas, sofrendo e buscando um lugar onde ela possa ser feliz. Só que essa mensagem de Jesus aqui, ele está chutando o pau da barraca, ele está lá e pimba, vocês querem ser felizes? Vocês serão felizes se vocês forem perseguidos, se vocês forem injuriados, se vocês, os caras mais inventarem mentiras e mentiras contra vocês. Então, eu quero que você entenda essa mensagem, porque aqui está o evangelho do reino de Deus. O Manassés, pode ser que depois dessa mensagem alguns vão querer sair da igreja. Mas eu quero que vocês prestem atenção. Por quê? E começa com isso. Qual que é o meu conceito de felicidade?
Se você chegar à conclusão, e eu acredito, eu sou pastor há muitos anos, vou em várias igrejas, eu acredito que a maioria da igreja, o conceito de felicidade delas é igual ao conceito de felicidade do mundo. Por isso que eu estou querendo ensinar vocês os fundamentos do Evangelho, para você entender, para você viver a igreja, para você viver o reino de Deus, e não viver uma fantasia, viver uma religiosidade, mas você viver o verdadeiro Evangelho. Então, vamos ver. Aqui eu vou resumir, na verdade o estudo é longo, né? Eu tenho agora só mais meia hora para pregar. Então, tem mais depois, que eu vou. Então eu vou correr aqui só para dar uma visão geral de cada bem-aventurança. Humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humilde, aí no grego tem o sentido da palavra pobre. Então, se você for em algumas traduções, você vai ver, em vez de humilde de espírito, vai ver pobres de espírito. Por quê? Porque a ideia aqui do texto é de você se sentir pobre, carente, necessitado. Então, é aquela pessoa que reconhece a sua pobreza espiritual. É a pessoa que reconhece a sua carência espiritual. E quando você reconhece essa pobreza, essa carência espiritual, você se torna dependente de Deus, você busca Deus. Então, eu quero exortar principalmente os mais velhos aqui. Por quê? Porque alguns já ouvem uma mensagem, já sei isso, já sei. O cara já sabe tudo. O cara, ele não tem aquela fome, aquela sede das coisas de Deus. Ele acha que ele já conhece bastante, ele já tem experiência. Na minha microcélula, tem alguns que falam assim, a microcélula tem que ser mais homogênea, jovem com jovem, né? Adultos, uma pessoa mais experiente com pessoa mais experiente, né? E na minha microcélula eu tenho um jovem de 28 anos de idade, 29. Eu tenho um cara de 45 anos de idade. Eu tenho um outro que foi pastor da Bola de Neve com 55 anos de idade. E eu estou com 70 anos de idade e sou pastor. É um grupo heterogêneo, mas é muito rico. Aí eu vou pensar, não, eu tenho 70 anos de idade, fiz curso de teologia, já participei de trocentos seminários, já tenho muita experiência disso, Gente, eu estou aprendendo com eles muito. Então, os mais velhos aqui precisam ouvir os jovens. Porque vocês vão aprender com esses jovens. E os jovens precisam ouvir os mais velhos. Porque vocês vão aprender com os mais velhos. O problema hoje da igreja é que os jovens se reúnem com os jovens, até senta só os jovens lá. E quem que é o líder dos jovens? Um jovem. Eles não têm contato com as pessoas mais velhas. E então, o que está acontecendo hoje? Hoje, os velhos não têm mais valor. Eles já estão ultrapassados. Com a tecnologia, jogaram os velhos para aposentar. Então,
Hoje você precisa de gente jovem, de mentalidade nova. Hoje é tecnologia e os velhos não acompanham isso, etc. e tal. A sabedoria, ela vem com o tempo. A experiência, ela vai trazendo sabedoria. Sabia que um executivo novo, ele entrou na sala para conversar com um executivo velho que já estava saindo. E ele perguntou para esse executivo, que já estava aposentando, saindo, falou para ele: como é que eu posso ser bem sucedido? Aí ele falou o seguinte: 2 palavras: boas decisões. Aí ele perguntou: mas como é que eu posso tomar boas decisões? 2 palavras: más decisões. Vocês entenderam? A gente vai aprendendo com o tempo, e aprendendo e errando. É a experiência. E uma coisa, eu vou dizer para vocês, lá em casa, porque eu já estou com 70 anos, o Marçal já está velho, já está ultrapassado, agora já está aposentado, agora o tempo dele já passou. E eu estava me sentindo já um velho mesmo, né? Meus filhos já não me valorizam tanto, santo de casa não faz milagre, né? A minha esposa também já acha assim. Então, parece que a gente não tem mais valor, os velhos perderam valor. Mas eu quero dizer, apesar da minha idade, eu me sinto carente espiritualmente. Eu conheci um professor na engenharia, ele disse bem assim para nós: quando eu me formei em engenharia, eu achei que eu sabia 90% da engenharia e só precisava aprender mais 10%. 5 anos depois, eu percebi que eu sabia só 50% e eu tinha que aprender ainda mais 50%. Aí ele disse assim: hoje eu tenho 20 anos de experiência na engenharia. Sabe o que eu aprendi? Que eu só sei 5% e eu tenho que aprender 95% depois de 20 anos. Quer saber uma coisa? A gente não sabe nada. Deus é tão grande, tão maravilhoso, que por mais que você conheça, ainda é uma gotinha no meio do oceano. Por isso você tem que ser humilde. Humilde espiritualmente, saber que você não sabe nada, saber que você sabe 1% e ainda tem 99% que você precisa aprender. Daqui 10 anos você vai entender que você aprendeu 2% e ainda tem 90%, é muito. Então, sério, tem gente que acha que eu conheço, né, os mais novos, acham que eu conheço, entendo de Bíblia, que aí fazem perguntas. E eu vou dizer uma coisa, eu conheço muito pouco ainda da palavra. Se vocês não forem humildes, se vocês não se sentirem pobres espiritualmente, vocês vão se achar.
E vocês não têm noção do quanto você precisa de Deus, do quanto você depende de Deus e do quanto ainda você não entendeu nada. E hoje talvez você vai entender isso. Puxa, eu li esse texto, nunca entendi esse texto direito. Então, o humilde de espírito é esse cara que se sente pobre, carente, necessitado espiritualmente, que tem fome e sede de Deus, e que busca Deus como se ele estivesse num deserto, sedento. Ele busca Deus, querendo tomar uma gotinha de água, como se aquilo fosse, né, um galão de água, de tanta sede que ele tem. Segundo, bem-aventurados que choram. Então, quando você ler as bem-aventuranças, elas não estão focadas em você. Quando você lê o Evangelho, você vai ver que o foco do Evangelho não é você focar nos outros. Que a felicidade não é você buscar as coisas para você. Então, os cientistas, psicólogos, sociólogos que estudam por esse assunto felicidade, sabe o que eles dizem? Quem busca felicidade não a alcança. Por quê? Porque felicidade é um subproduto. Então, a felicidade, ela é um resultado de algumas coisas. E a essência dessa coisa é o outro e não você. Por quê? Porque se você busca felicidade, é uma visão egocêntrica, é uma visão egoísta. E quem é egocêntrico, egoísta, nunca será feliz. Interessante. Então, se você está buscando ser feliz, você não vai ser feliz. Quando a pessoa vai casar, eu até já preguei isso, um casamento, meu amigo falou que ele nunca esqueceu a mensagem, né? Porque eu falei assim: quando você vai casar, você não deve casar para ser feliz. Se você está se casando para ser feliz, você está começando errado. Então você não deve casar para ser feliz. Você deve casar para fazer o outro feliz. Entendeu? Porque se você casar para ser feliz, você está pensando em você. E aí o outro tem que fazer tudo, tem que se encaixar, tem que mudar para te fazer feliz. Mas se você entra no casamento para fazer o outro feliz, aí é diferente. Então, não se case para ser feliz, mas se case para fazer o outro feliz. Então, o centro do Evangelho aqui não é focar em si mesmo. Então, quando você lê bem-aventurados que choram, a pessoa já vai pensar: eu estou sofrendo, ó dor, ó vida. Não. É bem-aventurados que choram. Choram o quê? Por causa da dor do outro, por causa do sofrimento do outro. De chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. A visão do Evangelho não é você ficar chorando as suas dores, é você chorar as dores do seu irmão, do seu amigo, do seu filho, da sua esposa. O que é isso aqui? É empatia. Nós perdemos a empatia. A dor do outro, né? Pimenta no olho do outro é refresco para você, né? Então lá, a vizinha perdeu o filho, ela está desesperada, descabelada.
você não está nem aí, porque não é seu filho. Nós estamos perdendo a sensibilidade. Você vê alguém chorando, passando por problemas, dificuldades, você não sente nada. Então, bem-aventurados que choram, aqueles que são empáticos, que sofrem com a dor do outro. Então, chorar com os que choram. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Olha, talvez eu vá dar até esse estudo aí uma hora sobre essa questão da justiça. Porque quando você pensa na justiça, o que você pensa? Na questão de certo e errado. Mas a justiça, você vai lá em Mateus 5:20, o que diz lá? Se a vossa justiça não exceder o quê? Em muito. Não é pouquinho não, é muito. A justiça de quem? Dos escribas e os fariseus. Os escribas e fariseus, o que você tem que entender? É porque a gente criou, né, essa visão do escriba e fariseus como bad boys, né, os bandidos do evangelho. Mas os escribas e os fariseus, o que você tem que entender? Em todas as sociedades daquela época, a única que tinha os mandamentos: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não, né, isso e aquilo, que tinha leis, ordens morais, espirituais, era o povo de Israel. Os outros povos não tinham nada, eles viviam de forma largada. Então o padrão moral, ético dos judeus era bem acima dos outros povos. Nos outros povos o cara tinha uma mulher com um, largava, tinha mulher com o outro, socava a mulher, o outro matava um, era uma bagunça, porque não havia ordem, não havia moral, ética, regras. E o povo de Israel foi criado em cima de leis e mandamentos dados diretamente por Deus. Então o padrão moral, ético, espiritual do povo de Israel era altíssimo em relação aos outros povos. E os fariseus e os escribas, naquela época de Jesus, era a classe religiosa mais exemplar, que viviam, que seguiam as leis, os mandamentos, eles eram modelos exemplares. E quando Jesus disse: se a vossa justiça não exceder em muito, imagina os caras falando: não é possível, já é muito alto dos escribas e fariseus. Jesus está falando que é mais alto ainda. Sabe por quê? A justiça de Deus, como é que funciona? Antes matará os seus inimigos, agora você vai amá-los. Você vai amar, você vai perdoar aqueles que te maltratam, que fazem o mal, aqueles caras que te prejudicam, você vai perdoar. Você vai orar por aqueles que estão maldizendo você, você vai abençoar. Você vai pagar o mal com o bem. Você sabe que eu entendi esse texto, comecei a entender diferente, que é o seguinte: teve um dia que a minha mulher e a gente teve um embate. Eu tive uma discussão com ela. Vocês aqui em Maceió não tem discussão com a esposa, né? Embate, essas coisas não, vocês não têm, né? É só lá em São Paulo. Aí eu cheguei e pensei assim: pô, isso não é justo, isso está errado.
E aí, nesse dia, foi que eu fui entrar nessa tal de justiça. Por quê? Eu entendi uma coisa naquele dia, que a justiça de Deus parece mais uma injustiça. Por quê? O cara vem, te prejudica, te faz o mal, ele te persegue e você tem que amar esse cara. Não, você tem que dar umas porretadas nesse cara. Aí o cara vai, te rouba, né? E você é processado por causa das coisas erradas que ele faz, e você vai lá e perdoa ele. Não, ele tem que pagar o que ele fez. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos vivendo na justiça dos homens, certo e errado. Aí lá no trabalho, você se mata, você se esforça, você se dedica. Aí chega lá um cara que é aproveitador, bajulador, ele vai lá e ganha promoção. E você, o cara que é dedicado, esforçado, não ganha nada, nem bônus. Ah, isso não é justo. Ah, o cara que fez isso, fez aquilo, o cara me prejudicou lá na empresa. Não, ele tem que ser punido. Não, você tem que perdoar. E não só perdoar, tem que fazer mais do que amar. Ela fala, não, Marçal, isso está errado. Isso não é justo. Você quer viver na justiça dos homens ou na justiça de Deus? Que tipo de justiça que você tem fome e sede? Então, quando a gente lê fome e sede de justiça, é dar o mal, pagar com o mal. O cara fez o mal, agora vai ter que ser castigado. Agora, se o cara fez o bem, vamos fazer com o bem. Não. A justiça de Deus é outra. É outro padrão. É outro nível. Você vai pagar o mal com o bem. Você vai orar e vai abençoar, né? Você não vai orar assim, ah, Deus, tomara que esse aí faz ele bater o carro, faz ele quebrar a perna, ele merece. Não, você vai abençoar o cara. Tem uns aí que estão rindo porque andaram amaldiçoando os irmãos aí, né? Fome e sede de justiça. Se não exceder a justiça dos escribas e fariseus, sabe qual é a consequência? O que diz o texto? Não herdarão o quê? Senão você não terá salvação. É grave, hein? Bom, deixa eu correr aqui que eu me empolguei aqui. Os misericordiosos. Misericórdia é a junção de duas palavras, miséria e cardes. Cardes é coração, cardíaco, refere ao coração. Miséria é aquela coisa, miséria. Então, literalmente, você sentir a miséria no coração dos outros. Não é a sua, é a dos outros. Sabe que eu percebi que eu não sou um cara muito misericordioso. Por quê? Eu fui lá na Cracolândia e ali parece um filme daqueles, os mortos-vivos. Parece um bando de zumbi ali. E os caras ali se drogando, cheirando, injetando, assim, normalmente lá. Um bando, você sabe o que é? Você está no meio de um bando de viciados e os caras se drogando ali. Parece o apocalipse. E aí eu fui com os membros da igreja lá, teve gente que não conseguiu dormir. E eu percebi o seguinte, que eu não senti tanto assim, coitado e tal. Então, eu acabei montando uma casa para moradores de rua, e também montei uma casa para mulheres em risco de violência, não porque eu tenho misericórdia,
Né? As pessoas, nossa, Massal, você tem essas duas casas, você é um cara misericordioso. Falei assim, não, é porque eu não tenho misericórdia que eu montei, porque eu preciso ser mais misericordioso. E como foi importante, o que eu cresci, o que eu aprendi nessas casas. Eu tive, infelizmente, que fechar por causa do Covid, por questão financeira. Mas nós precisamos ser mais misericordiosos, sentir mais a miséria, a pobreza, a dor, o sofrimento das pessoas. Bem-aventurado os limpos de coração. Eu costumo dizer que há dois tipos de santidade. Existe uma santidade exterior, comportamental, cultural, que é essa santidade dos fariseus e do escriba. Eles aprenderam culturalmente a se comportarem daquele jeito. Se você nascesse lá no meio daqueles judeus, você iria se comportar daquele jeito. Você iria viver no padrão deles, porque você não vai conseguir viver bem se você começar a viver em outro padrão. Então, aquilo gera uma santidade cultural, comportamental, exterior. E nós, igreja, sem perceber, estamos gerando pessoas santas comportalmente e exterior. Sabe como é que funciona isso? A gente fala, não, você tem que amar sua esposa, você tem que gastar mais tempo com seu filho, você não pode estourar na empresa, você tem que falar assim, você tem que tratar as pessoas. Nós estamos trabalhando o quê? Comportamentos. Vocês conseguem enxergar? Existe, essa é a primeira santidade. A segunda santidade é uma interior, uma de coração, uma santidade interior, genuína. Então, quando ele fala aqui, bem-aventurados limpos de coração, não é algo externo, é algo interior, que muda aqui no coração. E nós vamos entender que as leis geraram uma santidade exterior. Por isso que Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiado. Por quê? Aquele sepulcro era pintado de cal, branco, ficava bonito. Bonito por fora, mas lá dentro tinha ossos podres. Então, sem percebermos, é sutil. Nós trabalhamos muito na igreja comportamentos. Não está errado, mas não pode ficar só nos comportamentos. Tem que trabalhar coração. Então, uma das coisas que no final a gente vai abordar é como que essa santidade é gerada, essa genuína interior. Porque nós estamos muito do lado comportamental. Então, quando você entra aqui na igreja, o teu comportamento tem que mudar. Se você não mudar, você vai ser expelido desse ambiente. Então, o próprio ambiente obriga a você mudar. Mas só que às vezes fica o exterior, não o interior. E aí, nós pastores, de repente, mas de repente você vai ver o fulano, não acredito. Né? Por quê?
porque ficou no exterior e não no interior. Então, limpos de coração, pacificadores. Gente, olha, está cheio de gente aqui na igreja que não é da paz, é da briga, que fica falando mal do outro, que fofoca ali, fofoca aqui, no emprego. O que ele faz? Ele gera confusão. Está lá, pá, e começa o quê? Gerar briga, falando mal de um. Ah, porque o chefe, porque essa empresa, porque o salário é isso. O cara não é um pacificador, o cara é um guerrilheiro lá, fazendo uma revolta. E dentro da igreja tem esse pessoal aí. Oi? Está cheio de gente que, em vez de ajudar, fica tacando fogo na lenha. Nós precisamos de gente que seja pacificadora, que jogue água, que pegue o extintor de incêndio e apague o fogo. E não fica jogando lenha, e tacando fogo, jogando gasolina. Você tem que parar de ficar criticando, parar de ficar falando mal, de ficar dentro de casa falando mal de fulano, de ciclano. Cada vez que você está falando mal de alguém, você está gerando coisa ruim. Se eu chegar aqui e começar a falar mal do Brasil, por que está acontecendo isso? O que vai gerar aqui? Vai gerar alguma coisa boa? O que vai gerar o sentimento? Vai gerar paz? Não, vai gerar, nós precisamos se levantar, nós temos que isso e aquilo. Nós temos que ser pacificadores. A igreja precisa de pacificadores. Bem-aventurados perseguidos, quando vos injuriarem, perseguirem, tal, pá. Eu vou parar agora o estudo, né? E depois, então, continuarei, se vocês quiserem ficar até o final. O final desse estudo se você achou difícil aqui até agora, vai ser mais difícil lá para frente. Mas, não, vai ser bênção. Então, não fujam. Os pacificadores pacifiquem aí. Não deixa gerar confusão, amém? Vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus, obrigado por esse tempo, pela Tua palavra, que o Senhor gere em nós esses valores do reino, para que nós possamos entender o que é esse reino, como ele se fundamenta, como se vive o reino de Deus aqui na terra. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Tem algum aviso?